Eu estava lendo Paulo Estevão e também esqueci da hora. Quando entrei já era 7h27, parece 7h28. Dona Elisa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, senhora Frane. Boa noite. Nos domínios do bem, lição 120. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo, Filemon 1,14. É da lei evolutivas que todos os agentes infratores da natureza sirvam em regime de compulsório. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam às construções. Tombam vegetais a duro lance de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem posições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviços. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se para a chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraz. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal, de que dispõe para fazer o bem, amplamente, limitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer, sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse, como por obrigação, mais espontâneo. Assim também o Divino Mestre, para conosco aqui e ali, propõe-nos, de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Emmanuel. É assim, Jesus. Estamos nós reunidos em teu nome para mais uma noite de estudo do livro Libertação. Acompanha-nos, Senhor, e faça presente junto de nós, nos intuindo, ampliando nossas mentes, para conseguirmos absorver o que o nosso mediador, nosso irmão Afrânio, colocará para nós na noite de hoje. Te pedimos, Mestre amado, que abençoe a todos nós aqui reunidos, os que ainda virão e aqueles que não poderão vir. Pedimos as tuas bênçãos para a nossa irmã Lourdinha, para que ela se recupere o mais rapidamente possível destes hospitais e venha para a sua residência, para ser tratado em casa, com amor, com aconchego, com tudo de bom. Te pedimos por nossos irmãos cujos nomes se encontram em nossas mentes, em nossos corações e nas nossos cadernos de prece. Te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldades. Sendo pedimos por nós mesmos, que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas incertezas, os nossos tropeços. Te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, em especial os suicidas, Senhor. Envolva-os com a tua luz, para que se esclareçam, para que realmente encontrem a tranquilidade e a paz e se preparem para uma nova reencarnação. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos envolvendo, nos fortalecendo, principalmente na aquisição de conhecimentos da nossa doutrina. Abençoa-nos, Senhor Jesus, que assim seja, que assim se faça, graças a Deus. Muita luz e muita paz a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus.
Bom, nós estamos no Libertação, estamos no final do capítulo 3, faltando uma folha ainda, né? Uma folha e meia ainda. No livro velho, nós estamos na página 48, Isto. né? Muito bem. Então, fazendo uma apanhada aí da aula anterior, né? Nós estamos também, né? Estamos estudando, estamos lá, né? Numa sala de materialização de espíritos de um livro superior, né? Bem superior ao nosso. Está lá o André Luiz, o Gubo, o Eloy, mais outras pessoas já se materializou primeiro um espírito feminino, mostrando o sacrifício que é desses espíritos para nos ajudar, né? Vem reencarnar, se eu não me engano, são 8 filhos, né? Que eu contei, né? Era 5, mais 2 meninas. Não, 7 filhos, né? 7 filhos. E todas as dificuldades, né? Porque os filhos vai ter 2, entre aspas, anjas, né? Mas vai ter 5. Não, é 8 mesmo. Tem ainda o sobrinho que foi enganado, o Antônio. 8 filhos. 2 meninas e 6 meninos que não são assim muito, né? Muito calmos, não. Um pouco elevados. E o pai também, né? Então a gente vê o esforço da espiritualidade. É como se estivesse nos preparando o seguinte: olha só a misericórdia de Deus. Vai nascer todo mundo numa boa, num lar com uma mãe, né? Uma mãe realmente em um nível né? de compreensão da vida maior que o normal, tá? E foi para, digamos assim, um aperitivo para a Matilde agora, tá? Entra agora em cena a Matilde, tá? E ela vai falar também, né? Ela pediu ao Gúbio, que é o livro todo, é esse pedido que ela fez ao Gúbio, né? De ir lá atender ao Gregório, que está nas trevas, né? Da Bismais, né? E ajudá-la, tá? E vamos ver os planos dela, que ela vai reencarnar também, quais são os planos dela para o filho Gregório, que foi filho dela, sei lá quantos anos atrás, né? 400, 600, não me lembro bem, anos atrás. Depois que deve falar isso mais na frente, né? 800 anos, não me lembro. Só 800 anos de buraco. Ele levou, bota então, aí um tempo aí para trás aí. Pois é. Então, vamos lá. Esses espíritos estão sempre querendo nos ajudar, né? Por mais, né, difíceis que nós, né, nos tornamos malvados, cruéis, etc, 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 mas sempre tem os bons espíritos querendo nos ajudar. E a gente sempre comenta isso, né? Nós, apesar de Moisés ter escrito essa lei há 3.300 anos atrás, ainda vivemos nela, olho por olho, dente por dente. O que a Matilde vai falar aqui, ontem eu fiz um teste aqui em casa, tá? Eu fiz um teste do que ela vai falar aqui e falei para minha digníssima. Quase que eu apanho. É isso. Por quê? Porque a gente não concorda, porque a nossa lei não é de misericórdia. Tá? Sacrifício. Sacrifício, não. Misericórdia, quero. A nossa lei não. Errou, tem que pagar, tem que consertar, tem que ser assim, né? A gente não concorda com certas coisas. E a gente vai ver o que a Matilde vai falar logo agora, no primeiro parágrafo. Nós não deixamos para ler hoje, né? Não lembro semana passada, para não ia acabar 9 horas de estudo semana passada, né? Bom, tudo bem? Todo mundo já achou aí que no livro velho, página 48, num sorriso triste, a Matilde, tá? Livro novo, Certo? Consuelo, 49. boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Consuelo, te prepara. Então Por quê? Te prepara, vamos estudar, te prepara, Ah, estudo. bom. Pensei que já havia mais coisa por aí. Eu falei, não tô aguentando mais, não. Chega. Vamos lá, Elisa. Livro Tudo bem? Libertação, capítulo 3, Entendimento.
Nós estamos no livro antigo, na página 48, no livro novo, na página 49, no parágrafo que diz Um Sorriso Triste. Eu vou ler o de cima, que diz Nove Matilde, tá? Tá. Nove Matilde, estamos prontos. Dita ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequeno diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora. Descerei, lenta em breves anos, para o torvelino de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Instantinho. Para nós, o que é resgate difícil e doloroso? O meu pão que o diabo amassou. Não é isso? Ou não? Estou errado. Sim. Né? É resgate difícil e doloroso. Então, o negócio é ser brabo pro lado desse espírito. Aí vamos lá. Educá-lo-ei sobre os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. Aí chegamos. Olha só. Ele vai nascer entre nós. Tá? De repente já está entre nós. Vai receber a prova perigosa e aflitiva de riqueza material. Eu estava doido para receber essa prova e não me deram, Elisa. Não me deram de jeito nenhum. Mas aí foi o que eu ouvi ontem. Pô, mas o cara aprontou. Fez o que fez durante séculos. Ainda vai ser rico aqui na Terra? Está vendo a nossa visão como é distorcida? Nós vemos que quem vem com essa vida boa, né? Não, isso aí. Então ela primeiro fala resgate difícil e doloroso. Por quê? No caso dele, e muitos de nós também, é melhor vir duro mesmo, entendeu? Ter dificuldade para tudo, para resistir às tentações. O dinheiro na mão de um indivíduo desses, de um espírito desse, é o meu também, não estou criticando ele. Né? As facilidades que os bens materiais dão no nosso planeta vai ser o pior castigo para ele. E nós não vemos assim. Em primeiro lugar, o que eu falei aqui, né? Olho por olho, dente por dente. Já imaginou se quanto, sei lá, se ele torturou alguém, né? Fez aquele, nós vamos ver, hipnose, né? Para transformar, né? Modificar formas de perispírito, etc. Né? Muitos de nós falam, não, tinha que ver, é todo torto também, não fez, aconteceu. Mas o pai devia ser um espírito muito inteligente, muito bem preparado, né? Vai lhe dar uma situação de que ele possa dar, igual um médium. Né? A gente sabe que o médium, no livro Emmanuel fala sobre isso, né? O médium é médium por quê? Para ter uma facilidade de, né, ter uma reencarnação, duas reencarnações de uma, que o pessoal até brinca e fala, não é isso? Então ele vai vir numa situação de quê? De que possa, com todo esse dinheiro, essas condições materiais, esse poder, ajudar os outros. E será que ele vai querer fazer isso? E ela está falando aqui, né? Descerá sobre a minha inspiração imediata, né? Não, educá-la ele sobre os princípios superiores que rege a vida. Ela vai dar uma educação bem cristã mesmo. Aí a gente vê, quando a gente fala, nós temos transição planetária, nós estamos vendo essa bagunça que está aí. Será que esses espíritos que estão aí fazendo essa bagunça toda, cheio de poder na mão, cheio de dinheiro na mão, cheio de condições na mão, cheio de autoridade na mão, estão me entendendo o que eu estou falando? Também não estão na mesma situação que o nosso amigo aí? É dado uma oportunidade, porque o débito é muito grande. E em vez deles aproveitar a oportunidade, infelizmente,
principalmente no meio político. E não é só no Brasil. Está dando para pegar o que eu estou falando? Porque o E a cara riqueza, perguntou. Fala. a riqueza e a beleza são coisas que vêm com o indivíduo para experimentá-lo, né? Muito, né? Para experimentá-lo, né? O homem bonito, muito. o homem rico, tudo isso Homem aí bonito. isso aí, Fala. o homem é rico, o indivíduo, né, rico, bonito, isso aí está sendo submetido a tremendas provas, né? Fala, Jorge. Rapidinho, na minha vivência também no Centro do Espírito, eu tive assim, muito ligado à evangelização infantil. E observei muitas crianças, umas mais fáceis de absorver, né? E outras do Evangelho, e outras não. Então, a participação do pai desses mais peraltas era, podemos dizer, zero. Zero. E agora, recente, um dos que lá, eu levei lá para o Oswaldo Cruz, estava no carro, 10 crianças, 13, 15 crianças, no mínimo. E o mais rebelde de todos era um que era queimado. Queimado. Esse tentou algumas vezes lá, Santa Casa, no Pitangui, para ver, mas não se conseguiu. E ele se envolveu aí com esses. Fiquei sabendo, pegou 18 anos agora. Chegou, né, agora a ser chefe lá desse movimento doido aí. Bem, pulando essa parte, estou aqui, né, falando da misericórdia, porque a semeadura na evangelização infantil compete a nós, mas a colheita é a Deus. Então, a colheita é de Deus. A gente precisa entender isso. Porque o espírito aqui, por exemplo, a mãe dele é um espiritão, não é qualquer um. Por isso que ela escolheu o gênero de prova, e obviamente deve ter, o esposo deve ser rico, ou os pais dela, e ela vem de família rica, com esse intuito. Realmente, ele será um empresário. Empresário até, segundo relatos, até que o Marco Aurélio cita isso. Que é uma figura conhecida, notória. Mas não se revela quem é. E que ele iria. Você deve saber disso, ou não? Falaram lá no CF, o Marco Aurélio várias vezes comentou isso. E que seria um empresário, né? Que ele seria, digamos assim, bons para uns e para outros ele seria carne de pescoço. Então estaria no fiel da balança. Mas então aí a gente chega ao alto, né? A misericórdia. Você citou nós médios. Nós médios. O nosso passado, o poço, o rastro de sangue e de dor que a gente deixou pelo caminho, eu falo porque eu sei como é difícil, é espinhoso. E os esclarecedores, aí tem dois esclarecedores aí, ó, tem dois dialogadores aí, que não está por fora do negócio não. Poderia ser porta-voz do rei, né? E Elise e seu Roberto, ó, desvirtuava todo mundo. Tinha uma ordem e modificava tudo. Hoje nós estamos tentando aqui juntos, no mesmo balaio, para tentar reparar. Então, volta misericordioso. Aí, eu vou fechar agora, tá? Só vou falar isso. Por que algumas doenças não, como a nossa justiça é uma justiça, tem que pagar, tem que fazer isso, é o que você acabou de citar há poucos minutos, é o que nós ainda temos a ideia meio turbulenta, porque o cristianismo ainda não está sedimentado, solidificado em nós. Pois as doenças pelos atos inconcebíveis de vidas pretéritas, que não é presente só, isso aí é bem mais recuado, porque o que nós semeamos aqui, fica aqui. Mas nós carregamos a parte hiperfísica, que macula o nosso perispírito. Então, aí, essa criatura, num tempo, não sabemos qual,
volta para o cenário físico, se torna uma alma boníssima. Poxa, não merecia morrer de câncer, não merecia ter um filho duro como esse, não merecia ser prejudicado assim, assim, assado. Mas a gente levantando o véu, mostrando o futuro, ou melhor, o passado, eu paro por aqui. Eu creio que seja isso que ela quis dizer, porque esse senhor aqui, só aquelas árvores que o André Luiz, na entrada da cidade estranha, e as corujas, ali é gente. Ali é gente. A gente olha, quando lê 1, 2, 3, 4 vezes, ali é gente. Todo mundo hipnotizado. Todo mundo hipnotizado. E é isso aí, né? Infelizmente, né? O que acontece. Esses espíritos, naquela carta eu procurei o livro, não sei onde coloquei o livro A Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares, que é o livro que eu li no estudo do Paulo Estevam, né? Logo no primeiro, segundo dia eu li esse livro, que é essa página que fala sobre a questão do desencarne dessas grandes mentes, né? Que há um cuidado com eles. No caso, o Gregório, né, não houve o cuidado com ele foi lá para o plano espiritual e se desvirtuou mais que aqui encarnado, né? Digamos que, entre aspas, caiu mais, né? Mas há um lance, uma coisa que é a espiritualidade, pelo que eu entendi naquela carta, e pela pergunta 898, né, que Kardec pergunta dos espíritos, é bom que a gente aprenda de tudo, né, mesmo que seja coisas do dia a dia, materiais, e os espíritos respondem sem dúvida. Essas mentes que já estão mais, digamos assim, dilatadas, né, estão mais já dentro do conhecimento, né, iluminadas pelo conhecimento, né, eles falam lá que em 1 hora eles podem compreender o que nós, com pessoas comuns, demoraríamos anos para compreender. Então é dada a oportunidade a toda essa turma. E é dada a oportunidade onde eles podem dar o melhor deles para esse resgate. Mas ela vai contar tudo para a gente nesse parágrafo aqui. Os prós e os contras. Para nós, vir já pensando que nós vamos ter uma facilidade financeira, já é um negócio, que bom, né? Mas não é bem assim. Ele vai ser empresário, pelo que está falando aqui, realmente. E nós vamos entender por que ele vai vir com esse dinheiro. Também. Tá? Alguém mais quer falar? Então vamos lá, Lita. É de nosso plano que ele acolha no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de satisfação pela disciplina benéfica em construtivo suor. Entendeu a missão dele qual é? Que vai ser? Digamos que ele vai ser um grande empresário, ou comerciante, ou político, ou educador. Vai ser alguém. Não, no caso, educador não, que educador que eu conheço a maioria é duro. Né? Vamos botar lá no meio dos empresários mesmo. Vai montar a indústria, o seu comércio, sei lá, para que aquela turma que ele desencaminhou, né, muitos deles reencarnem também, para ele também tentar botar no bom caminho. Olha a tarefa dele como é difícil. Sendo que vai ficar alguns desencarnados. Quer dizer, ele vai ter uma influenciação também negativa. Mas a misericórdia do Pai é maior que isso. Está dando a ele todos os meios, assim como dá a todos nós. É só ele que é o eleito do Senhor, não. Né? A gente vê aí na história aí de muita gente isso acontecer. Agora,
chegar lá e empinar o nariz e virar, né? Se negar a ajudar todo mundo, é normal, a gente vê muito isso aí. É que a função de quem tem, né, condições, a doutrina cristã é o quê? É a doutrina da divisão. Não é isso? É isso que Jesus nos ensina, não é dar tudo e ficar sem nada, não. É dividir alguma coisa. É, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive preso, foste me visitar. Aí pergunta, mas Senhor, quando é que nós fizemos isto e tal? Ele é toda vez que fizeste isso a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Uma doutrina cristã que o Kardec colocou como slogan aqui da bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, a parte desses amigos aqui, quando ele reencarnar, vai ser essa: trabalhar com uma situação que possa ajudar um grupo enorme. E não é mole. Não é mole, que depois que o dinheiro entra no bolso e o poder chega nas mãos, é muito normal a gente se perder. Qualquer um de nós se perder. Aí a gente até pensa, será que não foi bom nessa reencarnação a gente ter uma situação, né? Não podemos reclamar da situação de jeito nenhum, mas não está como a gente, né, às vezes planejava, queria, né? Algumas coisas a gente tem que se segurar, que para ter tem que, né, juntar, etc, né? Talvez isso para nós a gente não vê assim, mas é muito bom mesmo. Está nos dando esse sentimento aí de, né, como nós estamos passando um pouco de divisão. Fala, Jorge. Ainda tem um detalhe. Você está comentando ali, eu estava pensando, assim, a criatura que tem esse passado também escuro, hoje está com a cabeça diferenciada, desejosa de fazer o bem. E começa a fazer o trabalho, mas vai sempre encontrar espinhos no caminho, a oposição. Ele puxa para frente, o outro puxa ele para trás. Quer acertar. Mas não deixa. Exato. A gente está vendo esse exemplo no mundo, na época atual. Puxa para trás, 2 puxa para frente, 5 puxa para trás, acerta, equilibra, 10 puxa para frente, 20 puxa para trás. E vai, encontra até o último, a letrinha do iota, né, que é a letrinha pequenininha do alfabeto grego, iota, J, não sei, tá? Uma coisa assim. Enquanto não resgatarmos, a gente não vai sair do rolo. É o que vai falar aqui agora sobre essa questão de um puxa para cá, o outro puxa para lá. Ela vai falar agora sobre essa questão aí. Alguém mais quer falar? Vamos embora, Lito. Fala, Consuelo. É que eu queria te perguntar alguma coisa. Ele só respirou, ele não demonstrou tanto arrependimento assim, nem nada, para ser resgatado, recebido, tirado a gangue dele. Ele só deu um respiro, mais nada. Bom, veja bem, Consuelo, o que aconteceu. Esse respiro deu esse merecimento todo para ele? Não é merecimento, é que ele está enjoado do mal já. Ela falou antes aqui que ele já está enfadado, né? Já está meio. Né? E aí o que é que vão fazer? Não Aproveitar. É arrependimento, né? Não, vão aproveitar. Enfadado, não é arrependimento. Veja bem, eles vão aproveitar o momento para inspirá-lo. Né? Nós vamos ver no livro aqui. Não é assim também, puxa ele para cá. Não é assim não, calma. Tá? Mas isso é o começo. É aquele início de que ele já está, né, não quer, está enjoado daquilo que não está vendo futuro naquilo. É como a gente está a gangue dele? Hein? E a gangue dele? A gangue dele, Consuelo, geralmente quando uma pessoa assim, né, começa a pensar, os próprios, né, também começam, alguns, não todos, por isso que eu estou falando, uns vão ficar desencarnados, uns vão reencarnar revoltados. Quer dizer, vai ter todo
uma coisa aí que a gente não sabe como é que vai ser, mas nós já calculamos pelo que ela vai falar aqui agora, as dificuldades que ele vai ter. Muita dificuldade mesmo. Tá Com certo. dinheiro e Tá tudo. bom. Poder e tudo, hein? Né? Que eu sei que o Porque povo é isso, né? Pô, vai ainda nascer rico, eu as de duro. prêmio tem dinheiro. Eu nasci duro ele com dinheiro porque eu não estava lá. Ah, Vamos lá. exatamente. Hã? Em Afrânio. Não. Mais para frente, como a pessoa está comentando aí, muitos daqueles que eram aliados a ele, o Gúvio foi observando porque É, é todo havia um. necessidade. Porque a mãe dele é um espiritão, e ela intercedeu por ele. O André Luiz não era para ir para a colônia nosso lar, mas ele foi parar lá porque quem intercedeu por ele? A mãe dele. A mãe dele que puxou, e ela pediu ao Clarence. E o Clarence puxou ele para onde? Por regeneração, o auxílio. Ficou ali por baixo. É um braço que está aqui pintado aqui. Até ele acertar o passo dele, levou um tempo, não sei se foi mais ou menos quase um ano. Aí depois ele recebeu a cidadania de nosso lar. Ele passou a ter acesso a alguns departamentos, ou seja, algumas colônias mais acima. Tá? Então, qual é a mãe que não ficaria preocupada com o seu filho, que está às vezes vinculado aqui? O homem também, quando tem sensibilidade profunda, o pai, por isso eu quero me referir, do outro lado da vida, tá? Ele vai começar a perceber. Então, sabe por quê, Afrânio? Eu aprendi também lá com o Marco Aurélio. A gente acha que há uma. Como é que eu vou dizer assim? Não, o nosso lar está ali em cima. Não, a outra colônia está mais do lado. Não, não. Está tudo assim, ó. Isso não é geográfico. Está o quê? É um mundo dentro de um outro mundo, com Entrelaçado, né? faixas vibratórias. E é o que nós não entendemos. É por isso que a cultura que Pô, nós recebemos foi uma informação que tem que respeitar também isso no passado. Porque o pessoal também não conhecia. Pode preparar. o que o Marco Aurélio até fala, já imaginou se o nosso lá aqui em cima passa um avião, todo mundo se esconde que vem um É, avião. Né? Mas não é assim. Vamos lá, Elisa. Padecerá calúnias e vilipêndios. Começou. Será muita vez humilhada da face dos homens. Triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Nossa, ó, Receberá bens efêmeros é coisa que não dura. E nas honrarias mentirosas, ou seja, aparentemente o estão honrando, não é isso? Mas porque está todo mundo a fim de dar rasteira. Ela está falando tudo o que vai acontecer com ele. Né? Parece que a reencarnação já vem, né? Os espíritos lá em cima já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Ele conhece a turma dele, conhece ele, né? Ou seja, para nós, conhece a nós, né? Não vê o Pollux lá no livro Renúncia? Não é dessa vez não, Alcione. Você vai reencarnar para ajudar, mas não é dessa vez ainda não. Ele sabia que ele ia ainda continuar atrapalhando. Mesma coisa, ela está vendo o futuro dele aqui, mas está ajudando. E disso, ó, muita coisa boa para ele vai sair, né? Com certeza. Vamos lá? Receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda a espécie que lhe serão desfechadas pela colônia da ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia, e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Já vimos isso, já. Eu já ouvimos isso, essa história, né? Por quê? Né? Ele é o resgate dele, faz parte do resgate. Logicamente, se ele agir de uma outra forma, né, digamos, uma forma mais cristã, digamos assim, isso aqui pode ter algumas mudanças. Nós já estudamos sobre a questão do planejamento reencarnatório. Mas ela sabe da dificuldade dele, que ele tem dessas mudanças internas dele. Então,
dá para entender que vai ser uma vida difícil e no final horrível. Solidão, miséria, abandono. Que não eram amigos, né? Não eram amigos. Eu estou Mas faz entendendo, parte. eu estou entendendo aqui, o que ela está assinalando aqui, quer dizer, apontando para nós, pais, mães, né? Por isso, isso. E muitas mães, porque é a mãe que carrega nas suas entranhas reencarnantes. E ela sabe, e traz essa, não assim 100%, mas intuitivamente, quando o filho começa, às vezes, desviar do caminho, a mãe intuitivamente sabe, aí ela bate forte em cima do filho. Ela tem razão. Toda mãe tem razão. Para que equivocam-se. Mas, na verdade, é porque ela sabe dessas situações. Está adormecida no seu subconsciente. Olha É, os três andares. é o planejamento reencarnatório, ela já tem na mão, né? Também, né? Já sabe de tudo, né? Que pode acontecer, né? As dificuldades dele, né? Não tem nada assim muito. Nós também não temos as notas, né? Como diz o Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o bem que eu quero, não faço, o mal que não quero, eu faço. Mas por aí. Está tudo envolvido nisso aí, esse processo. Vamos lá, Elisa. Bom, apegar-se-á profundamente ao meu carinho, na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, tê-lo-ei precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que presinto de tão longe meu coração materno, embora na esfera espiritual encorajá-lo-á, passo a passo, na direção do esperado triunfo. Ou seja, a tarefa dela continua, né? Depois do desencarne. Mãe é mãe, né? Então, mas por quê? O objetivo dela não é que ele saia anjo dessa reencarnação aí, não. Porque se ele já conseguir passar por algumas situações e passar na prova, poxa vida, para quem estava lá nas trevas, né? É uma grande coisa. É uma grande coisa. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente, minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso na zona abismal. Então, o Google começa e Jesus acaba, né? Isso aí. Então, a gente vê. Ela vai desencarnar e vai continuar, né, ajudando. Aí eu me lembrei daquela página, Kardec e Napoleão, ou Napoleão e Kardec, né? E enquanto Napoleão veio com a missão o quê? De preparar a França para receber os grandes pensadores da época, do iluminismo, etc., né? Deixar a França livre para que viessem pessoas botar suas ideias. E naquela ideia de dominar o mundo, aquilo é que ele via muito aquele desenho animado do cérebro, né? E ficou com ele, já veio da época de Alexandre, a época de César, né? É até interessante nessa página, fala que quando Kardec vai reencarnar, que vai se despedir dele, né? E quando ele está indo para o alto, o Napoleão, né? Tem lá ex-espíritos que já foram lá de Roma, né? Que veneravam César, tudo lá, né? Recebendo o Napoleão. A página é interessante. Bom, Kardec reencarna, né? Kardec reencarna, que isso que é interessante falar. E Napoleão deve, com toda certeza, alguém ficou lá para inspirá-lo, ajudá-lo no plano espiritual. Só que ele obedecia, pelo jeito, só a Kardec, tá? Porque depois que Kardec reencarnou, o Napoleão virou o Napoleão que a gente conhece. E nessa mensagem, Afrânio,
Hein? E todos aqui nessa mensagem que você está falando, ficou faltando só um detalhe que você não falou. Ele não se curvou para ninguém, todos se curvou para ele. Só para o Kardec. Ele se É. curvou para o Kardec. Na hora que ele viu o Kardec, ele... isso mesmo. Porque o Kardec deve ter ajudado ele em muitas reencarnações aí para trás, né? Deve ter sido um mentor dele. Então, a outra coisa que ele vai ter que já é uma coisa muito boa, a mãe dele continuar no plano espiritual ajudando ele. Que aí é diferente. Lá quem estava no plano espiritual era Kardec e Napoleão já estava aqui reencarnado. Daí Kardec teve que vir para cumprir a sua missão. Que, aliás, Napoleão também veio fazer a base para o espiritismo chegar até nós. É o Consolador. Isso tudo faz parte do iluminismo. Né? Livres pensadores. E nós tivemos naquela época. Mas o Napoleão não teve essa sorte. Né? O Kardec teve que vir, olha, o bicho virou. Não, o que aconteceu, aconteceu, né? Cumpriu a missão pela metade, digamos. Fez uma boa parte da missão dele, cumpriu. Mas depois, com essa história de ver o cérebro todo dia dominar o mundo, hoje acordei e vou dominar o mundo, né? Assim mesmo que o Ratinho fala lá no desenho animado. Bom, vamos lá. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, aduziu com nova inflexão de voz. Atenderás, Margarida, que te foi filha amantíssima e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e frieza e a frieza em calor. Nossa. Encontrando... fala. Pode ir. No final fala. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa, inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Dispõe agora da permissão de fazer-me sentir e acredito que, à face de tua amorosa tarefa, mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Consuelo, você está vendo que ele não está tão... Tá vendo a situação dele ainda? Olha os outros de cima para baixo, ele é um maioral, está falando tudo isso aí, né? A subelevação e humildade, que ele olha todo mundo de cima para baixo, que ele é o chefão lá. Mas né? ele participa do plano reencarnatório dele? Ou Deve não? depois lá ele vai ter conhecimento, com toda certeza, que ele já tem Não, mas intelecto para isso. quando né? ele larga, Deve participar. quando ele consegue, quando a mãe consegue tirar ele lá do entre aspas, buraco lá de baixo, Quem tira o ele Gúbio consegue participar. deve participar com toda certeza, que ele é um cara inteligente, inteligentíssimo demais, é muito inteligente, não é pouco Por não. isso que ele conseguiu ser o chefão, né? Para ser chefão de gente ruim, não deve ser mole não, hein? Né? Tem que ser muito, né? E olha Como é que ela vai vai, falar aqui, como é que né? vai criar ordem na desordem deles lá? Exatamente. E ela fala antes aqui que a turma obedece ele cegamente, né? Ela fala na aula passada, falou, a turma obedece ele cegamente. Confiam nele. O que acontece nessas coisas aí de bandidos, né? Que tem as facções, né? Eles obedecem cegamente. Eu fico impressionada. O cara fica em cima do morro lá, num calor de 50 graus, né? Sem banheiro, sem nada, tomando conta, sei lá, não ganha nada com isso, cara. Que ganha R$500, R$1.000, vale a pena? Não. Essa vida vale a pena? Não. Mas veja bem, imagine ele, que tinha outros também com capacidade perto dele, que não é somente ele que trabalha, são os magistrados que eles se chamam, né? São vários. Então vamos ver no capítulo que vem já, né? Então a turma é grande.
É. É Então, empurragem, né? olha só como é que ela aconselha o Gubis chegar perto dele. Encontrando, veste a capa do servo prestimoso. Ou seja, do bom moço mesmo. Não bate de frente com ele, não. Seja cristão perante ele, que ele não vai gostar mais. Fala ali meu nome. Opa, esse cara conhece minha mãe. Minha mãe está por trás disso. E veja bem, é 800 anos, né, Jorge? Então veja bem o que eu vou falar aqui que eu achei muito legal. Dispõe agora. Pô, Matilde, gente. O Espírito já dispõe agora da permissão de fazer-me sentir. Não chama atenção essa frasezinha aqui? Por quê? Ela e os espíritos maiorais que estão acima dela, é aquela história que nós falamos ainda há pouco do Paulo, que se não é dessa vez, deviam falar para ela, Matilde, não adianta, deixa ele, deixa ele quieto. Na hora que ela sentiu, aí ela ganhou, olha só a disciplina no plano espiritual. Nós não estamos acostumados aqui reencarnado. Aí sim ela ganhou essa permissão. Assim como a mãe do André Luiz pediu pelo André Luiz no nosso lar, mas também não foi atendido de imediato, não. O André Luiz teve que dar condições para que o Clarencio o resgatasse. O plano, o alto, sabe como agir na hora certa de agir. E age e acerta. Age e acerta. É muito legal estar falando aqui. Agora tenho permissão de fazer-me sentir. Isso é fora de série. Fala, Jorge. Por isso que eu comentei há poucos minutos, que nada geográfico. Porque a mãe do André Luiz, quando ele deixou alguma coisa lá na regeneração, e um barquinho levou ele até determinado local, e ela disse, meu filho, eu tenho te acompanhado. Espera aí, eu tenho te acompanhado em pensamento. Mas espera aí, filho, como é que é isso? Se aqui a Matilde também está, eu tenho te acompanhado, tenho sentido. Se ela está num plano mais elevado, então como? São as vibrações, né, que chegam neles, né? Somente isso que a gente pode Ou falar, são tem, as ou tem, vibrações, né? ou tem aqueles que vão dizer, eu vou usar essa brincadeira da minha parte. Tem caguete ali observando ele. Ó, Matilde, já está fazendo isso, você já está melhorando. Mas ela não vai mentir, porque os espíritos não mentem. Já é espiritão. Então, eles vêm mesmo, aproximam, né, mas não atuam assim diretamente. Pressentem através do pensamento. É o que eu estou Pensamento. entendendo. Lá do André e aqui também, quando eu li não foi uma vez, eu li várias vezes até chegar a isso aqui. Esse entendimento. Enfim. É Continua. isso mesmo, né? A gente não entende, mas ela já está influenciando ele, está fazendo sentir. Essa é uma Mas isso é vibração o que muito boa, né? acontece. Mãe? Isso, Hum? isso é o que acontece o tempo todo, né, Frane? Porque, por exemplo, quando a espiritualidade resolve que agora chega, tu já fez mal o bastante, agora chega, vamos resolver a situação, ela tá monitorando, os bons espíritos têm acesso a gente. A gente, no mal, é que não tem acesso a eles. Mas se eles quiserem, eles têm acesso a hora que eles quiserem. E como ela tinha, né, pelo visto, muito benemérito, né, muito bônus, hora, era muito boa, ela tinha esse acesso de pensamento. Claro que ela não andava nas trevas, mas a união dela com o filho pelo amor era muito grande, né? Então ela Sim, conseguia sim, perceber. o Consuelo, mas ele era refratário a isso. Entendeu bem? Não, Porque ele ela não fala. recebia o que ela sentia, mas ela sabia como ele estava. Não, É sim. isso que Mas ela veja sabe, bem, né? ele era refratário. Na hora que ele deu aquele ar de tô cansado disso, né? Que Cansei. ela aí sim, aí ele começa a sentir. Muito suave, talvez, né? E ele ainda vai aprontar, não pensa que já é bonzinho, não, que
Que ela Tem fica muito livro pela frente. esperando Tem muito livro esse pela frente respiro ainda. dele. É, Ela fica esperando esse respiro dele. Quando ela 800 deu, anos. né? 800 anos para o cara É, dar um suspiro. nossa, é muita É, maldade, é muito tempo de mas, ô maldade, é muito Consuelo, obsessor atrás dele. ô Consuelo, tem um livro do Hermínio Miranda, A História que os Espíritos Me Contaram. São 4 livros, tá? De reunião mediúnicas que o Hermínio Miranda fazia em casa. E teve 2 espíritos. Esses espíritos estão no Evangelho. São os 70 primeiros que Jesus, discípulos que Jesus fala, vá, ande, onde não te atender, bate o pó na poeira dos pés. Você lembra dessa história? Lembro. Pois é, 2 deles aconteceu algumas coisas com eles, não entenderam a doutrina cristã, se revoltaram. Desde a época de Jesus, eles não tinham ainda dado condições de se conversar com eles para eles voltar a reencarnar. 2.000 anos. Aí o Hermínio precisou vir um dos grandes espíritos lá da reunião, incorporar o médio doutrinador, tá? Para conversar, para ter condições de dialogar, né? E aí isso também não acabou aí, não. Continua depois, mas já foi assim um primeiro contato para tirar aquelas ideias de revolta daquele espírito. Ele acha que foi enganado por Jesus, é mole, mas é o que ele pensou. Então, o Consuelo, tem espíritos que demoram, assim como tem espíritos que chegaram no planeta, não reencarnaram e vão embora sem reencarnar, né? E não abriram assim a Entra no planeta e oportunidade. sai do Sai, planeta sem encarnar? sem reencarnar. Os ladrões do mal, a maioria sim. É isso aí. E vai falar deles daqui a pouco, tá? Mais na frente, vai falar deles aqui, tá? Vocês servem o cordeiro, nós servimos hoje dragões. Ele é um. É isso aí. Vai falar deles mais na frente. Não vai falar muito também, não, que é isso tem essas obras tem de bom. Só cita, não entra em detalhes. Mas está lá. Vocês servem o cordeiro. Eu não. Ele é o próprio Gregório que vai falar. Eu não. Vamos lá, Elisa. Tá ok. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mas recolhe quem mais semeia. Logicamente eles vão estar acompanhando o que ela está falando aqui. Vai ter ajudas também, tá? Que é o que eles vão encarar, não é mole. É passar de forma muito light para a gente aqui. Graças a Deus, né? Passado essas coisas tudo de forma muito light. Quer dizer, eles vão ter auxílio também, não vai ser assim, vão entrar lá, que eu vou fazer acontecer. Não, vai acontecer coisas com eles desagradáveis também, com a turma do Enon Gubel, até o outro. Não, vamos ver. Não, isso tudo vai acontecer, né? Mas eles estão também sob observância, nós estamos observando eles lá do alto. Não vai haver um momento assim de mais. Em alguns momentos eles vão passar por sufocos. Olha, Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso. Abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer tuas palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina,
Semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome, salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste, lutarei encorajado e feliz. Quer dizer, o Gúbio vai descer, logicamente, né? Ele está sendo auxiliado também, no caso da filha dele, que está reencarnada, a Margarida, né? E está sofrendo um assédio terrível dessa turma aí, tá? Porque, pelo que eu entendi aqui, né, o Gregório realmente nutre, talvez, entre aspas, uma paixão por ela, né? E está querendo ela lá. Qual a forma de querer ela lá, levar ela para lá? Desencarne. Só que ela tem a proteção, né? Não é assim. Mas nós vamos ver o livro, ele atacando ela, a turma atacando, muita coisa vai ser passada para a gente aqui sobre esse caso do Margarida, né? Como é que a Matilde falou antes aí, né? Que esse lance dela e do Gregório estiveram presos em coisas escusas. Dá para entender, mais ou menos, o seguinte, que quando ele era papa, ela devia ser uma beata que, né? Alguma coisa fizeram junto. E, de repente, ela também não era muito boazinha. Mas isso foi 800 anos atrás, né? Essa já reencarnou, pelo jeito, algumas vezes, e deve estar um pouco melhor. Mas ela sofre um assédio. Nós vamos ver durante o livro. Assédio mesmo. Já imaginou essa turma aí trevosa mesmo, em cima de qualquer um? Né? Não é mole. E é de tudo, né? Que tentam com ela. É ovoide, como é que fala? Os homenzinhos, os elementais. É uma turma mesmo. E o Saldanha, né, Jorge? É o Saldanha que é o cabeça, né? É o cara que se vai pro bem. O Saldanha vai pro bem depois. Foi colocado ali para vingar o filho dele, o Jorge, está preso lá. Então, tem uma história longa, assim, é muito, assim, como é que se fala, é grande, né, o negócio. A gente fica imaginando esse 360 graus de uma reencarnação. Né? Quando a gente vê aquele planejamento reencarnatório, né, que o Marco Aurélio desenha lá, eu copio, né, faço aquelas estrelinhas, tal, aqui, ali. O negócio é 360 graus, tá? E atinge coisas que a gente nem imagina. Bom, vamos parar aí, só falta um minuto, que depois eu tenho um assunto aqui interessante fica para a semana que vem, no próximo travessão. Vamos parar nesse Mostrando Intenso Júbilo, ok? Uhum. Então, Elise, por favor, marca aí que eu não estou sem caneta. Aqui, rapaz, não é brincadeira não, cara. Eu vou amarrar uma caneta em cada pé de mesa aqui em casa, que eu boto a caneta aqui e ela some. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tá bom? Fica marcado então para a semana que vem, tá? Mostrando Intenso Júbilo, que aí a gente vai falar sobre uns outros assuntos aqui. Ok? Seu Roberto, Consuelo, Elisa, Tudo bem. bem? Tranquilo. Você, Elisa. Tá perfeito. Tudo bem. 714. Aqui não é muito diferente, não. Tem uma mesa aqui atrás da minha que pertence ao Nelsinho, mas ele só veio procurar caneta na minha mesa. É só a minha mesa que deve ter caneta, né? Ô, É bem Elisa, parecido. antigamente a culpa era da Suzy, mas a Suzy desencarnou, não tem mais Suzy. Quem é a culpa? A cachorrinha pegava a caneta para escrever. Ai, ai, ai. Bom, deixa eu encerrar a gravação.